Boa tarde, pessoal. Aqui me preparando hoje para gravar um conteúdo muito bonito, pessoal, para aqueles fãs da música sertaneja raiz, de um cara que nos anos 70 resolveu inovar e revolucionou a música sertaneja raiz, já que na época ela era tocada basicamente por viola. E ele, como um grande fã de Elvis Presley, por incrível que pareça, ele resolveu botar na sua música o solo de guitarra, já nos anos 70, e chegou a gerar até ciúme entre as duplas sertanejas da época, por ele inovar na música sertaneja raiz. Pessoal, estou falando da grande dupla sertaneja que principalmente nos anos 70, 80 fizeram um sucesso enorme. A dupla Léo Canhoto e Robertinho. Ainda no começo da carreira do Léo Canhoto, que foi dado esse nome a ele por ele inverter as cordas da viola para tocar, já que era canhoto, por isso foi dado o nome dele de Léo Canhoto. Ele na época começou a ficar um pouco conhecido por ser um grande compositor. E algumas duplas mais antigas fizeram muito sucesso com as músicas do Léo Canhoto. Até que numa visita a Goiânia, ele conheceu um rapaz muito humilde da roça, que era muito tímido. Diz que quando ele cantava uma música por roceiro lá na roça, ele virava até de costas, com medo, de tão tímido que era. Esse eu estou falando do Robertinho. Pois na época, pessoal, os dois usavam os cabelos enormes, já que o Robertinho era fã do Roberto Carlos e o Léo Canhoto fã do Elvis Presley. Numa visita ao hotel, apresentaram o Robertinho ao Léo Canhoto e eles resolveram cantar uma música junto. E aí o Léo Canhoto gostou muito da voz e convidou o amigo, o tal rapaz que ele conhecia na hora, para formarem a dupla. E foi aí onde começou a grande dupla do Léo Canhoto e Robertinho. Antes disso, o Léo Canhoto já tinha tentado cantar, gravou um disco como Os Canarinhos do Sertão, mas não fez muito sucesso. Aí ele ficou só compondo. Aí foi quando ele conheceu o Robertinho, que formaram uma das maiores duplas sertanejas do país, conhecida no Brasil e até em alguns países, principalmente da América do Sul. Chegou a fazer excursões e ficou muito conhecido a dupla Léo Canhoto e Robertinho. Para vocês terem uma ideia, o Léo Canhoto, ele fez 278 músicas, e a maioria tudo de composição sua. Poucas músicas dos discos deles tinham a composição de outros compositores. A maioria era tudo do Léo Canhoto. Entre essas composições maravilhosas, tem música lindíssima, várias e vários sucessos. Eu vou citar para vocês que ele era muito religioso, falava muito em Deus, e ele gravou uma música que ficou muito conhecida no Brasil inteiro, como O Último Julgamento. Eu peço para quem não conhece, curtir essa música que vocês vão adorar. O Último Julgamento. É muito linda, mas teve outro sucesso dele maravilhoso, como Viagem. É uma música que também fez muito sucesso. Homem da Cruz, também falando de Jesus. E
O senhor presidente, que foi ele fazendo um apelo na época ao presidente da República, ele chegou a ganhar uma medalha de honra lá no Palácio do Planalto, por ele ter feito essa música falando, na época, era a época dos militares, se eu não me engano, o presidente era Ernesto Geisel, né? Mas ele chegou a ser convidado a ganhar essa medalha de honra, por ele ter feito uma música com uma letra tão bonita, apelando para o presidente da época para olhar para o homem do campo. Já que o homem do campo produzia na época as suas lavouras e não tinha preço, não era valorizado. E ele, como foi um grande sofredor, homem do campo, que até dizem que no começo da carreira dele, ele plantou uma roça de algodão enorme, junto com as irmãs, e a chuva acabou com a lavoura logo na época que estava florada, né, de flores, e ele teve um grande prejuízo. E o sonho dele era conseguir dar uma casa para os pais, já que eles eram agricultores e muito pobres. E logo no começo ele começou, aprendeu a tocar violão e começou em circo, tentar a carreira dele no circo para ganhar um trocado. E foi fazendo composições, ficando mais conhecido. As duplas começaram a gravar o sucesso. E depois que ele formou a dupla para cantar, também estourou nas paradas de sucesso. O Último Julgamento e a música do Presidente é as que eu acho mais linda, mas tem vários sucessos dele muito bonitos. E o outro, que nasceu em Goiás, também era da roça, muito pobre, mas deu certo os dois e formaram essa dupla maravilhosa. Aí depois eles inovaram, pessoal, que fizeram vários filmes. O Léo Canhoto era muito fã de faroeste, dos filmes americanos. Inclusive ele fez várias músicas inspiradas nos filmes americanos. E para quem não conhece a história de filmes, ele teve vários que ele fez, falando dos filmes americanos. Ele fez filme brasileiro inspirado. Então, eles se caracterizavam, os dois, né, Sai da frente, lá vem eles, minha gente. Agora o chumbo é quente, eles têm toda a razão. Jack Matador. Não fique aí se não quiser virar de frente muito bonito, a música também inspirada, muito bonito. Um perdeu o querido Rock pai, Bravo o outro perdeu chegou irmão. para matar, em 1970 ele fez isso. E o Conquistarão, em 1971, também foi outro. Foi sucesso demais. Então, além de ser um cantor da música raiz, ele tinha esse lado e se caracterizava nos filmes de faroeste e fazia a música muito engraçada, inspirada nesse estilo de filme. Também fez muita música, além de religiosa, muita música para criança. Também ele fez muita música para as crianças. E foi uma dupla sensacional. Nesse vídeo eu vou lembrar aqui de um rapaz aqui da nossa Rainha Isabel, o Zezinho Pereira, que é fãzaço da dupla Léo Canhoto e Robertinho. Vou lembrar outro cara que já é o saudoso, falecido, que era um grande amigo meu parente ainda, que era finado Mariano Babino, também era muito fã da dupla Léo Canhoto e Robertinho. Mas tá aí, Zezinho Pereira, lembrei de você, que você é um fã incondicional dessa dupla. Então, pessoal, peço que quem não conhece, pesquise, pois, principalmente aqueles que gostam da música sertaneja raiz, aquela música lá do pé da serra, lá do sertãozão. Tipo, estilo na época, o Tonico Tinoco, o Milionários é Rico, o Liu e Léo. Mas só que o estilo do Léo Canhoto era um pouco diferente, porque ele inovava com esses estilos, imitando
os faroeste americanos. Não só na música, como no filme. Ele fez muito bom. Então tá aí essa linda homenagem, essa dupla sensacional, Léo Canhoto e Robertinho. Espero que vocês curtam o conteúdo. Se inscreva no canal Família Barros Oficial. Faça o seu comentário. Se você tiver a sua dupla sertaneja preferida, eu conto a história, o seu cantor brega, qualquer que seja o tema, eu estudo e conto a história. Aí, pessoal, não esqueça, pessoal, de dar aquele like, pois o like, o famoso joinha, é o que o YouTube reconhece que o trabalho é bom e faz a divulgação do vídeo, tá bom? Aperta o sininho para gerar notificações, para receber o próximo vídeo. Boa tarde a todos, fica todos com Deus, muita humildade. Tchau, tudo de bom. Valeu!